Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, e mais este dia, louvado seja Deus por nossa vida. Vamos meditar Mateus, capítulo 7, versículo de 24 ao 27. E a palavra nos diz o seguinte: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construído sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. E veja só, meditando o que o Senhor nos diz: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente. Quantas vezes a gente ouve a palavra de Deus e nós não colocamos em prática? Nós devemos colocar as palavras de Deus em prática. Paulo, por exemplo, ele não chegou a conhecer, viver na mesma época que Jesus. Ele teve uma revelação de Jesus, teve uma experiência com Jesus, um Jesus que já tinha subido aos céus, e foi nessa experiência que ele, ouvindo a palavra de Jesus, pôs-se a seguir conforme as orientações do próprio Cristo. Por isso que numa passagem ele vai dizer assim: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É por isso que numa outra passagem São Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Paulo acatou isso, não só a palavra, mas foi prudente em seguir através do seu testemunho, em demonstrar com a própria vida que ele era de fato um cristão, de que ele tinha sido chamado a esse ministério. E o quanto muitas vezes Deus fala a nós, e nós ouvimos a sua palavra, mas nós não as colocamos em prática. É semelhante à fé. Eu posso dizer muito bem: Senhor, eu tenho fé, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor pode realizar maravilhas na minha vida, na vida da minha família. Tudo bem, mas e aí? O que eu estou fazendo para demonstrar essa fé? Porque na carta de Tiago vai dizer assim: aquele que diz ter fé, mas não demonstra através de obras, a sua fé é morta. Então nós devemos demonstrar com a nossa vida. João vai dizer em sua carta: amemos não com palavras, mas em atos e em verdade. É aí que vai construindo o verdadeiro amor. É aí que vai construindo a nossa verdadeira fé, a nossa verdadeira identidade de cristão. Construir a nossa casa sobre a rocha, ouvindo as palavras de Deus e sendo um outro Cristo. Nós precisamos ser um outro Cristo para a nossa família, nós precisamos ser um outro Cristo para os nossos filhos, precisamos ser um outro Cristo para os nossos pais. Em todos os lugares eu preciso ser um outro Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós e que nós possamos viver sendo este cristão autêntico, que ouve as palavras de Deus e as põe em prática, para um dia herdarmos o reino do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.